Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Hoje o programa tá para lá de interessante, que nós vamos tratar de um tema que ora ele é polêmico, ora é disruptivo, a utilização da cannabis medicinal. E para falar sobre esse assunto tão pujante, está aqui comigo nosso convidado, o Dr. João Carlos Normanha. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Bruno, pessoal aí do SESI Saúde, né? Espero que a gente possa desestigmatizar um pouco o tema, né? Que ele é bem polêmico mesmo. É polêmico, é É, complexo, mas vai conseguir. Porque o Dr. João Carlos, ele é médico com pós-graduação em Medicina Intensiva e Docência Superior, com especialização em Medicina Pré-Hospitalar e Ultrassonografia Diagnóstica, membro da Sociedade Brasileira e também Internacional de Estudo de Cannabis, coordenador de pós-graduação da Faculdade Unileia e diretor médico do Instituto de Medicina Orgânica. Então sabe muito sobre o assunto. Vamos começar da base. Explica para o nosso público o que é a cannabis medicinal. Bom, primeiro que o termo cannabis medicinal, ele não é um termo muito bem aceito no meio acadêmico, porque parece que nós estamos dizendo que existe uma cannabis e uma cannabis não medicinal, quando na verdade toda cannabis é medicinal. O que vai alterar o uso é o indivíduo que está usando, né? Então você pode ter o uso que a gente hoje também não gosta de usar o termo recreativo, Certo. porque parece que são crianças recreando, e não, é o uso adulto da cannabis Ok. e o uso médico. Então, quando a gente se refere a cannabis medicinal, nós estamos referindo à mesma cannabis, que é a maconha, que é o cânhamo, tem vários nomes designados, né? Nome popular, tem os nomes regionais, e o nome científico é a cannabis sativa. Então, quando nós falamos de cannabis medicinal, nós estamos falando da mesma coisa que a maconha, só que com uma finalidade terapêutica. Então, seria o uso médico da cannabis. Mas a cannabis é uma planta só. E também para desmistificar muito isso, é legal o uso da cannabis medicinal. Legal. No Brasil, desde 2014, Ah, nós tivemos a primeira normativa que determinou a importação desses produtos. Então, desde 2014, nós podemos, médicos, prescrever legalmente. Hoje, já se estendeu aos dentistas, então dentistas também podem prescrever, e agora no ano, que saiu uma normativa nesse último ano, incluindo os veterinários. Então a cannabis também serve para os animais, então interessante, eu não sabia. é, tem veterinário hoje que trata animais exóticos, tem veterinários, e vou te falar, que lidam com cavalos de alto preço, que usam canabidiol para tratar as dores do cavalo, algumas doenças da articulação. E você tem o dentista que usa. O dentista, como o médico, são prescritores, né? E no caso do dentista, você vai ter ali indicações como, por exemplo, a trigeminal, a dor do trigêmeo, a rigidez temporomandibular, que é o bruxismo. Então você tem indicações em várias áreas, mas hoje legalmente você pode prescrever através desses 3 profissionais. E o que poucas pessoas sabem é que hoje esse medicamento está disponível em 3 lugares, legalmente. O primeiro, as grandes redes de drogarias. Bom, Drogazil, Droga Raia, qualquer uma delas que você for, vai ter pelo menos 20 produtos de cannabis diferentes, são fitoterápicos. Você tem as associações do terceiro setor, são pessoas da sociedade civil que se organizam, entram na justiça, o juiz concede o direito e eles passam a produzir em território nacional. Nós temos várias, mas uma muito grande na Paraíba, em João Pessoa, e nós temos aqueles que vêm diretamente por importação, que a maioria no Brasil utiliza, que é através de um pedido no Gov, com uma receita, você faz a importação do produto e ele vai direto para sua casa. Mas se tem em qualquer farmácia, o importado é o quê? Melhor? É uma qualidade diferente? Boa pergunta. A diferença entre o da farmácia e o importado é o seguinte: produtos de cannabis a gente tem de diferentes concentrações. Ok. O maior estigma que nós temos hoje, eu nem digo de cannabis, porque isso já está um pouco sendo diluído. O problema maior é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o componente psicoativo, e é por causa dele que existe o abuso da cannabis. Mas o THC, dependendo da concentração dele, ele está legal ou não. Então, hoje na farmácia, a gente só tem produtos até 0,3%, o que atende uma pequena parcela de pessoas. Então, a farmácia, uma normativa que a Anvisa criou,
decidiu por restringir a quantidade de THC. Só que quando você vai nos importados, nós temos hoje, Bruno, 1.500, até então, pode ter passado esse número, empresas que importam o produto de cannabis para o Brasil com diferentes concentrações. Óleo, cápsula, pomada, goma, óvulo intravaginal, supositório, enxaguante bucal. Então você tem uma gama de produtos que vem do mundo inteiro. Brisadeiro, não? O brisadeiro não, mas você hoje tem uma coisa que a gente chama no uso médico de comestíveis. Então são as gomas. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas por que criou goma? Bom, eu tenho vários que usam. Principalmente crianças autistas que têm seletividade alimentar. Legal. Não aceitam o óleo de jeito nenhum. A goma é uma alternativa. Se hoje você for na farmácia de manipulação, você pode fazer qualquer coisa em goma. Sim. Porque é uma alternativa. Então a indústria, e ela, lógico, nós estamos falando dos Estados Unidos, onde o capitalismo é efervescente, e você tem 1 milhão de produtos, e nós não temos nada contra isso, mas você é inundado por esses produtos. A gente acha que a gente fica livre, mas não. Hoje, grande parte das empresas são americanas, ou são brasileiros que abriram empresas lá, e hoje você não pode ter o produto no Brasil. Por isso que ele é feito uma importação direta. Ou você encontra na farmácia até 0,2% de THC, um limite pequeno. Além disso, só via importação, que aí você faz um processo através do Gov.br, ali na Anvisa. É uma autorização automática, sai na hora, mas você tem que esperar o frete, a vigilância sanitária liberar, então leva uns 10, 15 dias, né? Mas existem diferentes em relação à formulação. Compreendi. Hoje eu tenho mais de 2.000 pacientes em tratamento ou que passaram por mim desde 2017. Eu vou falar para você que talvez 1% usou farmácia. Todos os outros 99% adquiriram o produto através de importação, porque é mais barato. O produto é de altíssima qualidade, porque você tem empresas israelenses, canadenses, Suíça, americano, Alemanha, tudo que importa para o Brasil. Então são produtos de qualidade. E a gente tem essa coisa do acesso. Então meu paciente nem sempre vai se beneficiar com THC numa proporção pequena. Então o importar abre o leque de opções para eles, né, de alternativas. Perfeito. Você falou que tem mais de 2.000 pacientes. E qual que é a queixa recorrente? Hoje, eu não sou anestesista, eu não sou neurologista, porque aí eu poderia ter um nicho de pessoas que eu atendo. Eu sou intensivista. Por ser intensivista, que é o médico da UTI, eu tenho habilidade para tratar desde neonato até o idoso. Okay. Então eu não tenho limite. Então quando eu entrei nesse universo, que foi em 2017, quando eu entrei no mundo da prescrição da cannabis, eu tive que atender todas as necessidades que nós tínhamos no estado. Então me procuravam mães de autistas, me procuravam pessoas com Alzheimer, pessoas com dor crônica. Só que, então eu posso dizer que a minha estatística é muito parecida com a estatística que existe hoje quando você vai ver as prescrições ao redor do mundo. Então, não foge da minha realidade lá. Mais da metade são indicações para dor crônica. Seja fibromialgia, seja enxaqueca, seja dor lombar. Qualquer tipo de dor que você imaginar, são as maiores indicações. Depois, a gente pode englobar ali casos de epilepsia, pacientes que estão em quimioterapia, que a cannabis ajuda muito nas náuseas e nos vômitos, nos enjoos da quimioterapia. E assim, hoje, a gente tem um aumento dos casos relacionados ao Alzheimer. Porque nós tivemos, alguns tempo atrás, em 2018, uma história que viralizou muito, não sei se você chegou a ver, a história do seu Ivo, que era o Curando Ivo, que era um paciente que começou a fazer uso da cannabis e o filho gravou a história. Então o seu Ivo estava num grau de demência muito grave, muito exagerado. Eu falo dele porque é público. Eles foram até no programa da Fátima Bernardes, apareceram no Fantástico a história deles. E o pai teve uma reversão quase que completa do quadro. Não voltou a ter suas atividades, mas deixou de ser agressivo. Mas teve uma reversão? Teve uma reversão. Que geralmente... E tudo filmado, tá tudo gravado, todo o histórico. E isso é interessante porque aconteceu em 2018. Geralmente o tratamento para Alzheimer, se eu me corrija, ele faz a doença diminuir a progressão. Foi uma surpresa para todos nós. E existem estudos clínicos que sustentam isso? Existe. Ou é um caso isolado do seu livro? Não é um caso isolado, não. Hoje, a gente tem os graus de evidência. Tá. Então, hoje,
A cannabis, quando você fala graus de evidência, são degraus que qualquer substância precisa alçar para se tornar um medicamento. Então ela começa num estudo laboratorial. Na verdade, ela começa nas evidências do mundo real, que a gente chama na medicina isso, são os relatos dos meus pacientes. São relatos, observações. Isso leva a medicina a trazer o produto para dentro de um laboratório. Passou no laboratório, ele é testado em modelos animais. Passou nos modelos animais, ele vai passar por 3 fases de pesquisa em humanos. Então, quando ela passa a terceira, ela já é aprovada como um medicamento. Mas para Alzheimer também? Que eu sei que para dor crônica sim, para epilepsia sim. Não, aí que tá. Para o Alzheimer, você ainda não existe evidência da cannabis, Ah, tá. mas você tem para as demências. Ok. Porque a demência, ela é um estágio de qualquer doença neurodegenerativa. Pode ser do Parkinson, pode ser da frontotemporal, pode ser do Alzheimer. É um estágio final de uma doença neurodegenerativa. Para essas pessoas que têm demência e que têm sintomas neuropsiquiátricos, quais são os sintomas neuropsiquiátricos? É aquele paciente que ele está agitado, agressivo, ele não dorme, ele tem anorexia, ele não come. Então, esse indivíduo, ele está em fase 2 de pesquisa. A cannabis já passou por todas elas e hoje está em estudo de fase 2. Passou a fase 2, ela vai para a última fase, que é quando você tem uma amostra maior, você faz uma comparação duplo cego, randomizado, e aí você consegue fazer uma meta-análise e fazer uma avaliação de todos esses estudos. Então, o ensaio de fase 3 é o final. Então, hoje, para os sintomas neuropsiquiátricos da demência, nós estamos na fase 2. O THC, eu não estou falando cannabis, estou falando molécula, Ok. o THC, na fase de modelos animais e laboratorial, ele foi mais eficaz, porque eu preciso fazer um adendo, o Alzheimer é um defeito numa proteína. Uma proteína começa a se acumular nos nervos, é como se fosse um cimento que faz o neurônio parar de funcionar. São as proteínas tau, as beta-amiloides. Nós temos 3 medicamentos aprovados para o Alzheimer hoje. E os 3, a função deles é tentar interromper a progressão desse cimento, do beta-amiloide. Quando eu comparo o THC sozinho com esses 3 num modelo animal, o THC é 3 vezes mais eficaz em proteger o cérebro desse indivíduo animal, no modelo murino, que é um rato. Então, quando eu comparo em modelos animais, o THC ele é 3 vezes mais eficaz do que esses medicamentos. E isso traz uma contradição, e é por isso que a cannabis é tão polêmica, porque até alguns anos atrás, o que nós ouvíamos? Né? Que a maconha mata neurônio. Verdade. Né? Isso é o que é popularmente Isso dito. é popularmente dito. E hoje, ô Bruno, eu posso te afirmar que os canabinoides, não vou falar maconha, senão alguém vai pensar de alguém fumado. Eu não vou Sim. falar das moléculas. Os canabinoides, eles têm uma função neuroprotetora. Pelo contrário. A cannabis, isso demonstrado em laboratório, ela tem o poder de neurogênese e neuroplasticidade. Pelo contrário, ela cria novos neurônios, o que não quer dizer que ela seja inofensiva. Ser neuroplástico já faz com que seja contraindicado o uso em uma criança, porque a criança tem uma neuroplasticidade natural. Então você precisa de entender exatamente esses nuances para a gente poder colocar a cannabis no degrau que ela está. Então a gente precisa definir, né? Quando a gente está falando em cannabis, a gente precisa de voltar na história para entender onde nasceu essa afirmativa, né? E eu vou te explicar que qualquer pessoa pode pesquisar isso. O mito que a maconha mata neurônio começou na década de 70, dentro de uma faculdade nos Estados Unidos, chama Universidade de Tulane, em Washington. E o que foi feito dentro dessa pesquisa? Eles usaram, Bruno, macacos rezos. Macacos rezos são aqueles que parecem gorilas, que são muito parecidos com nós na sua fisiologia. Certo. Pode-se dizer que dos animais são aqueles que têm a fisiologia mais semelhante à nossa, macacos rezos. Essa pesquisa ela fez o quê? Ela pegou 10 macacos rezos e fez com que eles inalassem uma fumaça com a maconha, que seriam sessões feitas por 30 dias durante 20 minutos. Acontece que na primeira semana de pesquisa, 2 macacos morreram e os outros ficaram com lesões cerebrais gravíssimas. Concluiu-se que a maconha mata neurônio. Só que para esse trabalho ser válido, nós tínhamos que ter um grupo controle, macacos rezos, inalando fumaça sem a maconha, para nós podermos concluir que o que matou eles foi a maconha e não a hipóxia. E esse trabalho
Inclusive, ele gerou, assim, depois uma retratação dos autores. Só que isso, Não é divulgado. 20 anos depois, isso já não tinha como. Eu vou te contar uma coisa que é de bastidores. Ninguém conseguia ter acesso à pesquisa durante 20 anos. Então, foi preciso que um grupo voluntário, individual, entrasse na justiça americana para ter acesso a esses estudos. Quando eles tiveram acesso aos estudos, já era a década de 90. A mentira já tinha se espalhado. E aí, quando eles foram verificar, eles viram que o trabalho não era válido. Porque um trabalho, para você fazer um duplo controle, você precisa de ter, né? Se eu quiser comprovar que é a cannabis, eu teria que ter fumaça com e fumaça sem. Senão, eu também não vou saber. O que matou foi a fumaça ou a cannabis. E muito provavelmente foi a fumaça, né? O que não faz da cannabis inofensiva. Né? Isso eu ia perguntar, existe algum efeito colateral na cannabis medicinal? O uso da cannabis medicinal, a gente precisa de fazer uma comparação para você poder também entender quais são as diferenças entre o uso adulto e o uso Correto. médico. Eu tenho a maioria dos meus pacientes, Bruno, o que eles usam do tetrahidrocannabinol em 6 meses, geralmente é o que tem num cigarro de maconha. E aí eu te pergunto, é possível você usar qualquer coisa que você tenha na sua casa, seja vitamina, anti-inflamatório, analgésico, você pegar as doses de 6 meses e resolver tomar todos os dias? Você imagina você pegar 6 meses de qualquer comprimido e usá-los diariamente. Isso nunca vai ser Não positivo. vai dar bom. Então, o mal da cannabis é o mesmo mal de qualquer substância no mundo. Só existem 2 problemas com ela. A automedicação. Porque se você sai de casa para comprar uma medicação psicotrópica, THC é um psicotrópico, você precisa de ter conhecimento sobre qual a indicação, qual o produto que você está usando, a concentração, e não é isso que acontece na maioria das vezes. O uso adulto, ele é feito de forma indiscriminada com produto clandestino. E a segunda é a dose. O que torna uma coisa veneno ou medicamento é a dose. Eu até falei isso num podcast há uns anos atrás, eu falei o seguinte, se você, Bruno, entra hoje numa farmácia, sai de lá com 20 caixas de Rivotril, tomando o Rivotril para dormir por conta própria. Ninguém vai condenar o Rivotril. Todo mundo vai falar, pô, Bruno, como é que você faz isso com você? Álcool é a mesma coisa. Agora, quando nós falamos de cannabis, o problema é a Tem cannabis. todo um estigma que E aí a gente circunda. joga na cannabis um problema que às vezes envolve outros contextos. O que a gente mais ouve é, mas a cannabis destruiu a vida do meu filho. Quantos anos seu filho tem? 13 anos começou a fumar maconha. Não, você me desculpa. Mas o problema está no contexto familiar, está na educação. Se não fosse a maconha, era álcool, era droga, era cocaína, era jogo, era violência. Então, quando você culpa uma substância pelos problemas que você está, existe algo errado ali. As medidas são diferentes. Você já fez alguma cirurgia? Só refrativa nos olhos. Você teve que usar. Você conhece alguém que já usou morfina? Não No conheço. hospital, por uma grande cirurgia, Não. uma prótese, mas convenhamos Existe. que é comum, Sim, né? sim. Alguém condena ele que está usando a morfina porque nós temos hoje uma epidemia de opioides nos Estados Unidos? Morre mais gente de opioides do que de acidente de carros nos Estados Unidos. E ninguém condena, você está usando a morfina do hospital, mas peraí, foi uma indicação médica. Eu sei que tem gente que morre usando heroína, mas aquela pessoa, ela está se automedicando e abusando. Ninguém culpa a morfina, por quê? Ela é um medicamento. Sim. Mas quando é a cannabis, a culpa cai sobre Mas ela. também é porque está no começo, né, doutor? Aos poucos vai se popularizando, Eu posso dizer a para comunicação você, vai melhorando, vai mudando a imagem. nós estamos muito atrasados. A verdade é essa. O Canadá estuda a cannabis de forma científica desde a década de 60. Hoje a gente só sabe o que é cannabis, o que é sistema endocannabinoide, que é um dos temas mais importantes disso tudo, porque lá em Israel, na década de 60, um químico, Dr. Rafael Michola, um búlgaro químico e radicado israelense, dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele resolveu estudar a maconha. E ao estudar a cannabis, ele descobre os canabinoides, THC e CBD, que deu origem, olha o que eu vou falar para você, Bruno, a magnitude disso. Ao se estudar a cannabis, se descobre, isso já na década de 90, 30 anos depois, que eu, que você, que todos nós, embriões, antes de ter formado o cérebro, até o dia de morrer, nós
produzimos canabinoides. E o que a gente produz é tão complexo que foi dado o nome de sistema endocannabinoide. Assim como a gente tem sistema vascular, sistema neurológico, sistema autoimune, nós temos um sistema, Bruno, e ele não tem nada a ver com a cannabis. Sim. Porque se está num bebê, não tem relação com a cannabis. Ele é fisiológico. E como que esse sistema atua no nosso organismo e qual que é a função dele? É importante a gente distinguir que, apesar do nome, que é uma homenagem porque foi descoberto através dos estudos da planta, ele não precisa da planta para funcionar. Tá. Ele é fisiológico. Então, nós, Bruno, hoje conhecemos 5 canabinoides endógenos produzidos por nós. O principal chama-se anandamida. Quem descobriu a anandamida, que foi na década de 90, foi um neurocientista, um dos alunos do Michula, e ele deu o nome de anandamida porque Ananda, ele estava estudando sânscrito na época, e Ananda quer dizer felicidade interior. Quando eles descobriram a anandamida, era numa região do cérebro que envolve o circuito límbico, nossas emoções, a nossa agressividade, a nossa memória, o sistema olfativo. Então ele estava envolvido em funções do cérebro que naquele momento pensaram assim, isso aqui é o hormônio da felicidade. Mas hoje deixa eu te contar uma coisa, ele funciona à base de receptores e ligantes. Para quem não é leigo, fechaduras e chaves. Para essa chave existir, nosso corpo tem uma série de enzimas que vão produzir essas chaves, elas vão agir, depois vão ser destruídas. Essas fechaduras, só existe uma função para elas: se ligar a canabinoides. Nesse caso, que a gente está falando agora, os fisiológicos. Você sabe onde é que estão esses receptores? Do seu cabelo ao seu coração. Na pele, no sangue, nos rins, no cérebro, nos nervos, no osso, no olho, na unha. Todos os tecidos do nosso corpo possuem receptores canabinoides. O receptor mais abundante do cérebro, nós temos vários tipos. O receptor mais importante que a gente tem, que é o alvo de grande parte dos medicamentos, chamam receptores acoplados à proteína G. É um grupo de receptores. Desse grupo, o mais abundante chama-se CB1, receptor canabinoide 1, responsável principalmente pela fisiologia, mas também, já extrapolando um pouco, é exatamente o receptor que recebe o THC, que causa os efeitos colaterais da cannabis do uso recreativo. Então a pessoa vai ter ali seus efeitos, mas quando a gente traduz isso para o uso médico, são os mesmos sintomas de grande parte dos medicamentos. O efeito colateral é sono, mudança do apetite, às vezes enjoo, às vezes a pessoa fica um pouco aérea, às vezes ela se sente um pouco uma certa tonteira, coisas que você vai ajustando, e como qualquer medicamento, né? Você vai tentar, às vezes não consegue, você muda uma fórmula, coisa que poucas pessoas acham que existe um óleo de cannabis, né? Você vai chegar na farmácia, me dá óleo de cannabis. Mas ele é tão variado quanto antibiótico. Eu tenho hoje ali 40 alternativas diferentes para usar e tratar os pacientes. E a dificuldade é, não existe o óleo da fibromialgia, a fórmula do Alzheimer, a fórmula do Parkinson, não, isso não existe. Que melhor se adapta a cada paciente. Exatamente, é o metabolismo de cada um que vai determinar a quantidade de THC, de CBD. Também associam muito a cannabis a perda de memória, ou falha na memória, e dependência. Isso acontece mesmo com a cannabis e com a cannabis medicinal? Uma coisa é o seguinte, tudo aquilo que o sistema endocannabinoide está envolvido, ou seja, ele está envolvido na memória, no apetite, na nossa cognição, no nosso aprendizado. Então, os nossos canabinoides são essenciais para que você possa aprender tudo que você aprendeu na vida. Desde colocar um botão, até falar bem como você fala, dirigir, tudo. Houve uma influência dos canabinoides. Só que assim como tudo que nós produzimos, Bruno, quando eu hiperestimulo aquilo, eu passo a ter o efeito contrário. Então, por exemplo, se eu tenho depressão, falo assim, não, eu quero curar muito minha depressão, eu vou tomar 20 comprimidos antidepressivos. Não, peraí. A indústria que estudou se você toma 20, você pode às vezes piorar a sua depressão. Cannabis, ela ajuda na memória. Ela faz bem demais para a memória. Mas para a memória de quem? Para aquela pessoa que passou a ter uma produção de canabinoides deficiente. São os idosos,
Então a cannabis ela serve para o idoso. Ela serve para aquele paciente que começou a ter um transtorno cognitivo leve. Nisso a cannabis ajuda. Agora, se eu faço isso num adolescente em que a produção de canabinoides dele é adequada, quando eu dou o excesso, eu acabo atrapalhando aquela função. Então, quando você fala assim, a maconha atrapalha a memória, depende de quem está usando e qual a finalidade e a dose. Em relação à dependência, o que eu estou te afirmando é que tudo tem base científica. Claro, Não claro. existe dependência química de cannabis. Nunca existiu. O que existe é uma dependência psicológica. O que isso quer dizer? Você vira para mim e fala, doutor, eu queria parar de tomar café. Tá, Bruno, você toma quanto? Uma xicrinha todo dia. Ô, Bruno, vai ser fácil, nós vamos conseguir. Se eu te perguntar, você toma quanto, Bruno? Doutor, eu tomo 3,5 litros de café. Fala, poxa, cara, não vai ser tão fácil. Você tem uma compulsão por isso. Sim. A maconha é a mesma E coisa. é verdade. Pior que é verdade. E o meu paciente, por exemplo, que faz o uso controlado, eu nunca tive e nunca ouvi falar no meio médico de dependência da cannabis. Agora, quando eu transponho isso para o uso recreativo, o uso adulto, e aí eu vejo indivíduos usando a quantidade gigantesca, eles vão acabar tendo um tipo de dependência. A dependência química, para que eu possa tirar ele daquela situação, eu às vezes preciso de oferecer ou um suporte ou a própria substância. Então hoje eu trato pacientes que têm dependência de maconha com a maconha. Aí você pergunta, mas como é que isso acontece? Coisa absurda. Como é que você trata tabagista? Não é com adesivo de nicotina? É o que eu faço com o meu paciente. Em vez de ele fumar a maconha, ele passa a fazer uma transposição para o óleo, ou uma pomada, ou um supositório, e ele vai saindo do THC, que é o psicoativo, e vai transicionando para o canabidiol, que não é psicoativo. Tem uma certa psicoatividade, mas não tem intoxicação, a pessoa não sente o efeito do CBD. Apesar dele ser psicoativo, ele age no cérebro. Só que eles são diferentes. O THC é intoxicante, devido ao uso, que é o que eles procuram, alterar o nível de consciência, e o canabidiol, ele impede que isso aconteça. É por isso que a gente faz uma transição, né? E aí esse nível de dependência, eu ainda falo assim, existe muito. Se não fosse a cannabis, esses indivíduos, eles têm uma propensão à adicção. Talvez a cannabis seja o mais barato, é mais barato ele fumar maconha do que ele comprar outras drogas ou álcool, então fica um acesso mais fácil. É uma planta, seu vizinho pode estar vendendo, diferente de álcool. Como é que seu vizinho vai fazer álcool? Ele tem que ter um alambique. Então, o acesso e a clandestinidade faz com que ela chegasse na mão do jovem, um jovem que se ele chegar para o professor e perguntar, professor, o que é a maconha? Deus me livre, não fala essa palavra aqui não, vai embora. Não, esquece isso. Não. O preconceito ele não pode ir contra o conhecimento. Sim. Então hoje, até alguns anos atrás, você não tinha com quem consultar. Se um indivíduo jovem tivesse uma dúvida sobre o tema, ele ia ouvir, isso é coisa do diabo, isso mata, e isso é... bom, se é do diabo e mata, deixa eu olhar na internet. Mas peraí, o vovô tá tomando aqui, o senhor, como é que isso mata? E aí, você precisa de falar a verdade. Claro que sim. Né? Isso mata? Não, isso não mata. Mas não é também inofensivo. Ninguém vai proibir um adolescente de fazer o que ele quer. Agora, se ele tiver conhecimento, ele vai tomar as consequências que ele decidir. Eu não quero decidir por ele. Então, hoje eu brigo muito com essa questão de educação. Perfeito. Porque se o que eu estou falando aqui, não interessa se o médico vai prescrever o cannabis ou não. Mas entender sobre a fisiologia do sistema endocannabinoide não é uma opção, é uma obrigação. Por quê? Porque está dentro do corpo do seu maior objeto de estudo. Se você é médico, você me desculpa, você não tem opção. Você pode voltar para dentro de uma sala de estudo, você pode ir num estudo, curso extensivo, um curso de extensão, uma pós-graduação, que tem várias, mas você precisa estudar. Até porque, olha o que eu vou falar para você, tudo que a gente produz no corpo, se você fizer um exame de sangue, você vai olhar lá, tem limites. Não pode ser nem muito, nem pouco. Correto. Nós não produzimos canabinoides? Vem uma pergunta da ciência. O que acontece quando nós paramos de produzir canabinoides? E aí, Bruno, essa pergunta foi feita por um cientista em 2008 e ele criou uma teoria. Ele falou assim, eu acho que essas doenças são causadas pela deficiência do sistema canabinoide. 2014,
O Canadá desenvolve o exame que mensura o canabinoide, através de uma punção lombar. E eles começaram a confirmar aquilo que o Dr. Ethan Russo, que é um médico americano, disse, um neurocientista americano. Ele chegou e falou o seguinte: para ser uma doença do sistema canabinoide, ela tem que ser uma doença que nós não sabemos a causa. Pneumonia, pô. Eu sei a causa da pneumonia. Não é pneumonia, não é. Ok. Então a gente não tem que saber a causa, porque se o problema está no sistema endocannabinoide, nós não sabíamos. Nós não conhecíamos ele. Segundo, são doenças que não têm um tratamento correto, adequado. E terceiro, são condições que sabidamente têm um efeito positivo com a cannabis. E ele criou um grupo de doenças: fibromialgia, enxaqueca e intestino irritável. A síndrome do intestino. Elas não têm nada a ver uma com a outra. Em sintomas, não. Mas elas têm uma coisa em comum. Quando mensura os canabinoides no líquor, são deficientes. Ninguém está dizendo que é a causa. Até porque, para nós dizermos a causa, teria que dizer o que causou a deficiência. Mas nós não sabemos. Temos teorias. Mas o que eles têm em comum? A redução dos canabinoides. E eles estenderam. Vamos ver nos Alzheimer? Vamos ver nas demências? Vamos ver nos autistas? Não são doenças que nós não sabemos a causa, são condições que não têm tratamento. Todas essas pessoas que foram investigadas com Parkinson, com alguns tipos de doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, o autista, alguns casos de TDAH, o que eles tinham em comum? Deficiência de canabinoides. E aí, foi feito algum estudo no sentido que depois que houve a reposição do canabinoide, De melhorou o quadro? De algumas condições, sim. Da fibromialgia, sim. Nós temos um estudo com 2.000 pacientes feitos Legal. com a fibromialgia que mostrou que a cannabis teve um resultado muito maior do que os medicamentos aprovados para fibromialgia. Isso é perfeito, porque senão pode ficar parecendo que eu não sei a causa e a solução mas desses aqui problemas, põe na conta do Mas aqui canabidiol. tem uma questão. A cannabis até 2024, dezembro de 2025, a cannabis ela estava numa categoria criada pela OMS de índice de substâncias proscritas. Categoriza-se todas as substâncias proibidas e elas são encaixadas segundo o seu nível de perigo. Então você tem o anexo 1, que quer dizer o quê? Altamente letal, mata, altamente viciante e nenhum uso médico. Quem está nessa categoria? Heroína, que a cannabis estava até dezembro de 2025. Até que o Trump, isso foi acontecido lá nos Estados Unidos, reformulou e ela desceu para o índice 3. Quando ela estava no índice 1, o índice 1 não quer dizer sem uso médico nenhum. Como que eu vou pedir para o comitê de ética estudar a cannabis? Correto. Era negado. Ou você fazia com financiamento próprio e você ia bater de frente com um comitê de ética que talvez nem fosse aceito, ou você bancava com muito dinheiro. Quem que vai bancar dinheiro para pesquisar cannabis? Porque eu não posso patentear ela. Se eu provo que cannabis é bom para tal coisa, ninguém vai lá comprar o meu produto, não. Alguém vai plantar, vai comprar de terceiros, sei lá, tem tanta fonte. Cannabis não é patenteável. Então você nunca vai ter um ensaio clínico que seja voltado para estudar cannabis. Você vai ter para estudar o canabidiol, qual a gente tem. Essa semana agora foi aprovado o primeiro medicamento de cannabis feito à base fitoterápica. Porque até agora, nós tínhamos 3 medicamentos. Quando eu falo medicamento, é aquilo que passou por todas as fases de pesquisa. Nós temos 3 aprovados no mundo. Um chama Dronabinol, que é o THC sintético. Foi aprovado para perda de peso e anorexia no HIV. O segundo chama Nabilona, que é uma mistura de THC e CBD. Só os dois, THC e CBD, aprovado para esclerose múltipla. E nós temos o Epidiolex, que também não tem no Brasil, que é um medicamento à base de canabidiol sintético, aprovado para síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa, que são crises de convulsão na infância e no adolescente. Quando foi agora, nessa semana, foi aprovado na Alemanha medicamento, pela primeira vez um medicamento
full spectrum, que a gente fala que tem todos os canabinoides, ele é todo um fitoterápico, passou por todas as fases e vai ser comercializado agora em outubro. Foi indicado, ele foi aprovado para dor crônica lombar. Interessante. É. E, cara, quando a gente fala um medicamento foi aprovado, nós estamos falando de várias estruturas acadêmicas e de pesquisa que tentaram barrerar aquilo, com todo o direito, para isso que serve. Quando ela passa, ninguém discute se aquilo é um medicamento ou não. Mesmo com essa história que eu te conto, quando nós consultamos o Conselho Federal de Medicina, ele fala: cannabis não é medicamento. Mas como que não é? Se na farmácia a gente tem 4 formulações à base de cannabis. E aí, isso é que causa um certo desconforto, porque eu gostaria que o meu conselho, ele fosse, pelo menos, conhecedor sobre o assunto. Quando, na verdade, existem outros Pelo menos aberto a discutir, né? e não são. Não Ah, são, não são. O entendo, Conselho sim. Federal de Medicina ele não é aberto à discussão, e o que eu acho engraçado é que nunca houve um estudo publicado por eles, né? Então a gente precisa ir lá no Canadá, que é onde começaram os estudos em cima do sistema canabinoide. O Canadá leva isso tão a sério, pode pesquisar aí. Existe o Ministério da Cannabis lá. Ah, mas o que é Ministério da Cannabis? É um prédio institucional com ministros, secretários, verba federal, muito dinheiro, e não, cannabis não é crime lá. É para lidar com a questão de saúde. Então, hoje, a maioria dos estudos que a gente tem vem de lá. Porque o Canadá, ele estuda isso há 60 anos. Nós nem começamos isso. Você imagina quanto tempo a gente não perdeu. E eu nem estou falando do uso da cannabis, que é o lucrativo. Porque pode parecer que o uso médico da cannabis seja o lucrativo, e não é. O que interessa à indústria são é a commodity cannabis, quando você transforma ela em fibra, em alimentação animal, em suplementação humana. A proteína que você extrai da semente da cannabis é uma coisa de louco. Nos Estados Unidos é uma das proteínas mais caras que tem. Você tem hoje a cannabis sendo usada para fazer concreto. Poucas pessoas sabem. Chama de hempcrete. Ah, para que eu vou fazer o concreto de cânhamo? Bom, você precisa de cal, água e a planta. Se você opta por bioconstrução, o maior problema da bioconstrução é a umidade. A cannabis não mofa. Ela não mofa, ela tem um fungicida natural que ela não mofa. E poucas pessoas sabem. Isso é histórico. Portugal só se transformou no poderio que ele era de grandes navegações por um motivo. Porque ele foi o maior cultivador de cânhamo da época. Ah, mas por que isso fez diferença? Porque entra no mar um ano com algodão. Vai com algodão. Vai com cordoalha de fibra. Não dura. A fibra do cânhamo, ela não é confortável. Você não usaria uma camisa de cânhamo só se fosse para ser descolado. Porque ela não é confortável. Mas ela não mofa. Ela tem uma propriedade que torna ela muito resistente. Então, a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil foi cultivo de cânhamo. Nós tivemos 8 tentativas de cultivo de cânhamo no Brasil colônia. O último cultivo de cânhamo, gente, cânhamo é a maconha, só que com finalidade industrial. O último cultivo que nós tivemos foi em Pernambuco, até 1920. Lá existia uma teçaria, que chamava tecidos Tita, que eles faziam as roupas de cânhamo, até 1920 no Brasil. Durante o período Brasil Colônia, nós tivemos aqui tentativa no Santa Catarina, tivemos tentativa no Rio de Janeiro, tentaram no Sul. Então não deu certo por vários motivos, coisa de colono, de imigrante, não deu certo, clima. O que mais deu certo foi lá em Pernambuco. Só que quando chegou em 1920, quando foi para meados de 30, nós temos aqui uma publicação nos Estados Unidos fazendo uma orientação que a cannabis passasse a ser proibida. Então, vem primeiro com o encontro de Haia, onde houve lá a conferência do ópio, em que decidiram colocar a cannabis junto com o ópio. Então era para decidir sobre o ópio, que tinha aquela coisa da máfia do ópio. Então vamos proibir o ópio, vamos. Alguém teve a brilhante ideia de botar a cannabis junto e a cannabis acabou entrando nisso. Quando foi ali mais ou menos 1940, 1950, a gente teve uma reunião que foi que decidiu substância do índice 1. E quem brigou muito por isso na década de 60 foi Richard Nixon, foi o presidente Nixon. Foi ele que deu o ultimato.
quando se publicou para todo mundo que cannabis era proibido. Então você não podia mais transportar linhas internacionais, o crime era hediondo. Então houve uma proibição que nasceu dentro dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a legalização nasceu lá, a partir de 94 na Califórnia. Então eles proibiram ao mesmo tempo, alguns anos depois eles voltaram a legalizar, né? Poxa, uma aula de história aqui, É. conhecendo tudo agora sobre cannabis. Tá super interessante o papo, a gente já está chegando na reta final do nosso podcast, mas ainda queria entender algo sobre o tratamento. Eh, para quem tem caso de fibromialgia, dor crônica ou Alzheimer, qualquer caso que é aplicável o uso da cannabis medicinal. O que é recomendável? Que comece com a cannabis medicinal ou que comece com um tratamento convencional e a cannabis seja um complemento a esse tratamento? É. Hoje aqui no Brasil, o instrumento que permite que nós façamos essa prescrição chama-se uso compassivo. O uso compassivo é o que o nome diz mesmo, é uso com paixão. Só que no termo médico, uso compassivo é quando nada funciona, e aí o médico ele tem uma compaixão pelo paciente e prescreve algo que não está nos anais do protocolo. Desde que ele não faça mal ao paciente e desde que ele não cause nenhum dano, hoje o médico tem total autonomia para fazer qualquer tipo de prescrição. Você imagina a loucura que é essas canetinhas. O cara lança canetinha em qualquer paciente, em qualquer um. Sim. Então você vê que hoje, e sempre foi assim, o médico ele tem total autonomia, desde que ele não cause um dano ao seu paciente. Então hoje, o médico ele usa um instrumento que é o uso compassivo. Então, para eu proceder prescrever para o meu paciente, eu hoje, inclusive, é uma receita simples. O que vai para o GovBR é uma receita simples, não é controlada, nada disso. Só que eu preciso de ter o minha responsabilidade com o paciente. Correto. Então existe aquilo, a gente fala da esfera branca, que é aquilo que já foi comprovado, ninguém vai discutir. Nós temos uma esfera cinzenta, que é aquilo que fica no meio do caminho, e tem aquilo que é contraindicado. Então a gente não prescreve para certas situações. E isso tem todo um estudo feito, né? Mas é claro que mesmo a autonomia médica faz com que cada um tenha uma posição. Então, eu vou te falar, que geralmente, quem me procura, por eu não ser neurologista, quem tem Alzheimer ou tem qualquer condição, uma enxaqueca, uma cefaleia, qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é no neurologista. Eu Sim. recomendo que vá, faça o seu diagnóstico, estude. Agora, quando o tratamento convencional é aplicado e ele não funciona, essas são as pessoas que me procuram. Porque em vez de eles não terem mais uma alternativa, por que a gente não tenta algo que possa ajudar? Vou te contar uma história rápida. Existe uma condição que chama glaucoma congênito. O que é o glaucoma congênito? É quando o neném nasce com glaucoma. E pela formação do olho, eles não têm tratamento. O medicamento convencional não funciona. Mais de 80% desses bebês vão ficar cegos até o 2º ano de vida. O medicamento convencional ele não resolve. Nós sabidamente sabemos que cannabis diminui a pressão intraocular. É claro que se eu fosse oftalmologista e todo mundo que entrasse com glaucoma, se eu fosse tratar com cannabis, eu ia perder meus clientes. Porque um monte ia ter efeito colateral, quando na verdade o remédio que está lá na farmácia, pingou, acabou. Só que o que aquele que não funciona, nós vamos falar, ele perdeu, vai perder a visão, seu filho nunca mais vai enxergar. Ah, não, mas doutor, a cannabis ajuda 20% desses casos, é muito pouco. É pouco, mas de 10 são 2. E se eu estiver diante de um desses 2, para mim é 100%. Sim. Então, não é desistir diante daquilo que, eu não. Primeiro, existe algum tipo de evidência? Você está seguro a fazer? Então se sinta habilitado para isso, porque eu não posso chegar para o meu paciente e falar, vamos esperar 10 anos para ser aprovado, porque eu sei que vai ser. Eu tenho certeza, porque eu vejo o resultado, eu sei onde está em fases de estudo. Pode ser que eles concluam assim, funciona, mas é pior do que o convencional. Concordo, pode ser. Mas eu estou diante de alguém que o convencional não funcionou. E eu vou dar para ele um ultimato e falar, olha, o médico, ele é responsável pelo próprio aprendizado. Eu nunca posso usar o termo, eu não estudei, isso não me ensinaram na faculdade. Não, peraí, você é médico.
Não tem nada a ver com a faculdade. Formação médica, você é responsável por aquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu, o problema é seu. Não pode culpar a faculdade. Meu professor de fisiologia não me ensinou. Meu amigo, você é médico. Você tem autonomia para ir ser autodidata de qualquer tema dentro da medicina. Você aprendeu a ler artigos médicos. Então você tem obrigação. Não, eu acho que eu vou ler. Não, você tem obrigação de ler. E sistema endocannabinoide é como se você tivesse uma oficina e falasse assim: não, eu não quero mexer com parte elétrica. Eu não tô nem aí, eu nem sei que existe parte elétrica. Me desculpa. Se o problema for lá, você nunca vai descobrir. É a mesma coisa que eu falo pro médico. Hoje, não é opção. Você tem obrigação de conhecer o corpo do seu paciente. Correto. Se existe um sistema lá que chama canabinoide, você joga seu estigma fora e vai aprender. Porque isso é uma obrigação, inclusive uma responsabilidade jurídica. Que em breve nós vamos ver isso acontecer. Paciente que fala assim, por que não me prescreveu a cannabis se lá no Canadá tem esse artigo, se nos Estados Unidos está assim, as sociedades todas reconhecem, até porque as alternativas às vezes são piores. Você pega uma criança que tem epilepsia, que a cannabis resolve grande parte delas, sabe para onde essas crianças vão quando o tratamento não funciona? E o médico acha razoável fazer uma lobotomia. Deus é mais. Goiás é um dos centros de lobotomia. Mesmo? Não sabia que tinha Neurocirurgia isso ainda. estereotáxica. Você vai lá no lugarzinho que está causando a crise, você faz isso, resolve 30%, uma parte vai ficar completamente sequelado, e o médico me diz que ele acha razoável optar por isso antes de um canabidiol. Por quê? Porque isso é erva do diabo, isso é do veneno, isso é do dia de... Não, meu amigo. Pelo amor de Deus, médico ele não pode ter um discurso desse. Ele tem que ter um discurso acadêmico, né? E a gente não pode ter cuidado porque se nós fizermos uma estatística de quantas crianças passaram por um procedimento desse, mesmo nós sabemos que a cannabis é mais eficaz do que esse procedimento. Um médico que continua encaminhando esses pacientes para esse procedimento, isso para mim é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Mas eu não estudei, me desculpa. Você entra aqui e coloca CBD no Google Scholar, meu amigo. Você tem lá 1.500 artigos só sobre epilepsia. Não estudou porque não quis. O senhor deu um recado para os médicos. Gostaria que desse um recado também para a população que está nos assistindo agora, que tem alguma restrição quanto a cannabis, ou está conhecendo agora, né, diante da nossa conversa. O que você poderia falar para o nosso público? Olha, primeiro, existe uma frase que eu escutei ela em 2018 de um paciente, que ele sofria muito pelo preconceito, e só através do conhecimento ele conseguiu levar o parente, o familiar dele para tratar. E ele falou uma frase que hoje ela virou um mantra nesse meio da cannabis, que é o seguinte: não espere precisar para apoiar. Porque a hora que você precisar, você pode ter que fazer igual eu fiz ao longo da minha vida acadêmica, de ter que ir lá no Congresso Nacional, de ir na Assembleia Legislativa, de brigar pela Câmara Municipal, de brigar pelo direito das pessoas usarem não a maconha, não fumar na esquina, não. É o direito de uma mãe cuidar do filho com epilepsia, de um filho cuidar da mãe com uma demência neuropsiquiátrica, com sintomas. Então, nós brigamos é por isso. Se vai ter gente que abusa, que usa, nós não temos culpa disso. Nós não temos como proibir as pessoas de usar. E eu nem sou contra. Eu acho que cada um tem a sua liberdade individual, desde que ele tenha conhecimento. O que não pode é chegar para uma pessoa que é totalmente sem conhecimento, passou a vida inteira sem estudo, e falar, não, você é responsável pelos seus atos. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Então, sem educação e sem conhecimento, nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Então, o que eu digo para as pessoas é, não espere precisar para apoiar. É um tema que ele pode entrar na sua casa do dia para a noite. E pode ser que a doença que afete o seu familiar só se resolva com a cannabis. E acontece demais. Demais. Dor com Alzheimer, com sintoma de Parkinson, a gente vê, não é um tratamento universal, não é, tô com Parkinson, vou atrás da cannabis. Não. Ela é mais um instrumento que o seu médico tem. Ele é que deve optar, senão vira bagunça e vira automedicação. Quem deve determinar e indicar é um médico especialista, um dentista especialista nisso, e que ele faça isso com consciência. Então, se você tem, de alguma forma ou maneira, de apoiar esse tema, apoie. Porque o dia que você precisar, pode ser que ela esteja proibida, esteja cara igual está hoje. Não tem frasco mais barato que 400, 500 reais. E isso é um absurdo. E é por isso que hoje nós temos mais de 100 associações clandestinas,
produzindo cannabis para pacientes de forma filantrópica no Brasil. Temos várias, todos os estados têm. Tem as legais e tem as clandestinas, né? Mas elas ainda precisam entrar na justiça, fazer um pedido. Então, é um buraco que o Estado deixou. Perfeito, perfeito. Quero agradecer demais aqui o bate-papo super interessante e instigante com o Dr. João Carlos Normanha. Muito obrigado pela tua presença. Quem quiser te achar, te encontra onde? Eu tenho o meu Instagram, que é Dr. Normanha, e eu tenho todas as redes, né? Eu tenho o YouTube também, que é Dr. Normanha, eu tenho a minha newsletter, que hoje a gente não consegue publicar quase nada no Instagram sobre palavra cannabis, canabidiol, elas são cortadas, Sim. né? Então eu faço uma newsletter, eu tenho meu blog, eu tenho meu site, mas a maioria das pessoas vão me encontrar mais pelo Instagram, que é o Dr. Normanha. Eu tô lá. Perfeito. Agradecimentos especiais também à nossa equipe técnica, que está sempre conosco, Isabela, Bruno César, nossos sponsors, Claudemir Bonato, André Rocha, e minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.